E a entrevista de hoje é com o professor Mauro Servi, uma vida dedicada à educação. Alô, estimados, estamos de volta. Eu sou o professor Djalma Cremonese e esse é o canal Paideia TV, o canal da formação integral humana. Se inscreva, ative as notificações para que o nosso canal também no YouTube seja relevante. E hoje nós temos a alegria de trazer um colega professor e nesse momento assumindo também um cargo de direção numa importante instituição, não apenas do estado do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, né? A UBRA, a Unidade Santa Maria. Mas primeiramente nós vamos bater um papo com o professor Mauro para que ele coloque para a gente a sua trajetória acadêmica, profissional, para que a gente depois passe também a discutir questões da educação e, por que não dizer, da própria UBRA, cursos novos, também inserção nesse universo online, né, que todas as instituições estão adentrando. Então é uma satisfação muito grande, professor, ter aqui você no nosso canal. Obrigado, professor Djalma. É uma alegria estar aqui conversando com o professor, né, com os ouvintes, para falar de educação, para falar de uma trajetória, para falar de uma caminhada que a gente teve profissional e também junto à educação. Fazendo um pouquinho de uma retrospectiva, eu iniciei a trabalhar muito cedo, né? Iniciei no banco, na época como contínuo, que era o cargo mais baixo que tinha, então foi uma trajetória de galgando algumas funções e a felicidade de ter assumido como gerente geral da agência e fiquei por quase 18 anos nesta instituição. Posteriormente, eu me formei em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito de Santo Ângelo, advoguei por algum período e fui motivado pelo professor a fazer o mestrado, quando estava fazendo a especialização. Fui fazer o mestrado na Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, e digo que nem sabia onde ficava a UBRA naquele momento. Peguei o ônibus em Juí, morava em Juí na época, e fui a fazer o processo de seleção. Quando cheguei na rodoviária em Porto Alegre, perguntei, para mim chegar na UBRA, como é que eu faço? Me indicaram, tu pega o metrô aqui e vai até a estação São Luís, lá tem o ônibus, você vai descer dentro da universidade. E assim foi, fiz a seleção, fiz o mestrado e a partir dali, como a gente costuma dizer, eu me encantei que a docência, como se diz, é uma cachaça, né? Eu, na oportunidade, concluí o mestrado e fui convidado para iniciar na docência em Carazinho. Eu residia em Juí, fazia 125 quilômetros para ir, mais 125 para voltar. E na oportunidade era uma disciplina. Comecei com uma disciplina e no outro semestre foi aumentando e assim eu permaneci por 4 anos e meio em Carazinho. Chegando no final aí desses 4 anos e meio, eu recebi um telefonema aqui de Santa Maria, na época a coordenadora do curso, Karina Brunet, que era filha do diretor Jesus Renato Galo Brunet, me convidando para vir aqui para conversar. Chegando aqui, o diretor da unidade me convidou para vir assumir a coordenação do curso de Direito. E aí nós conversamos, acertamos essa questão da transferência e eu vim para cá em 2005 e permaneci como coordenador do curso de Direito por 10 anos. Posteriormente, com um outro diretor, o professor Augusto Kirchen, eu fui convidado e assumi a coordenação acadêmica. E posteriormente, com a transferência do diretor Augusto, eu assumi a direção da unidade no final do ano de 2018. Então, rapidamente, uma trajetória assim de docência e acadêmica. Mas aí, professor, dá para a gente colocar assim, como é importante estar envolvido com a docência, como esse contato com os alunos, ele é muito bom, porque aí a gente está aprendendo juntamente com os alunos. E nessa caminhada eu acabei publicando 2 livros,
né, um livro, A Provas Ilícitas e a Interceptação Telefônica no Direito Brasileiro, e mais um na área do direito penal também. Princípio da intervenção mínima, esse na área penal. E nessa caminhada acadêmica, após ter feito o mestrado, eu vinha fazer o curso de doutorado numa universidade em Buenos Aires, e também tive a felicidade de ser aluno aqui na Universidade Federal de Santa Maria, fazendo doutorado na engenharia agrícola. E muitos me perguntaram, e numa oportunidade eu estive até na Bahia palestrando sobre a interdisciplinariedade, e aí me perguntaram, mas por que um advogado foi fazer um doutorado na engenharia agrícola? E aí que está a grande sacada de você sair da zona de conforto. No sentido assim que eu tive a felicidade de trazer para a engenharia agrícola a questão da área do direito, porque ali nós discutimos e aprendi muito, professor, assim, porque a questão que é discutido com engenheiros agrícolas, né? O estudo totalmente diferente do que é estudado lá no direito. E tive a felicidade de trabalhar os acidentes agrícolas e as doenças ocupacionais que ocorrem com o trabalhador, né, e demonstrando que isso acaba ocorrendo processos de indenização de dano moral, dano estético, dano material, e o que ocasiona você não seguir com as normativas, sabe? Então essa ligação entre o direito e a engenharia agrícola foi muito bom. Então o que a Universidade Federal me proporcionou foi assim um aprofundamento, um estudo, um olhar diferente sobre o direito e também sobre a engenharia agrícola. E eu coloco assim muito importante para o acadêmico essa questão de sair da zona de conforto. Você não ficar só dentro da casinha e querer mais. Eu costumo dizer, professor, assim, que eu sou um pouco incomodado com determinadas situações. Você não pode aceitar as coisas como elas estão postas. Você tem que querer mais, você tem que descobrir mais e acreditar sim que é possível, porque um dado importante a ser colocado, eu venho de família assim humilde, mas com uma vontade muito grande de trabalhar, e eu gosto muito do que o Cortella fala. Você está dando o teu possível ou o teu melhor? Então sempre trabalhar com o teu melhor, sabe? Tentar assim, mostrar que você pode fazer sim a diferença para a sociedade. Muito bom, professor, essas informações que você traz dessa tua carreira, dessa tua trajetória. Eu acho que a trajetória de 99% de todos nós que saímos de famílias humildes, né, de famílias pobres, mas aquele ímpeto, né, do aprendizado. Para mim, me colocaram duas oportunidades na época no interior de Arroio do Tigre. Ou tu vais para o Colégio Agrícola do Sertão, né? Mas eu não era, que aqui o Sertão era uma cidade que tinha um colégio agrícola na época, mas eu não era muito adaptado à enxada. Preferia outra opção, que era o colégio de padres, no seminário. Então eu tive toda a minha formação também, na época, na década ainda de 80, né? Na minha formação nos estudos na questão dos seminários, né? Mas isso tu colocas é importante, a vontade, né, de buscar, de não se acomodar no seu princípio. E aí eu gostaria que o professor falasse especificamente da UBRA, essa instituição reconhecida, de renome, não apenas no estado do Rio Grande do Sul, mas a nível nacional, a situação da UBRA, também novos cursos, né, e que possibilidades nessa questão do ensino à distância também, que hoje muitas instituições estão adentrando. Professor Djalma, falar da UBRA me dá muita realização. É uma instituição que me deu uma possibilidade de me encantar com o trabalho. Como eu coloquei anteriormente, eu iniciei na unidade Carazinho no ano de 2001. Veja, nós estamos em 2022, são
muitos anos trabalhando na instituição e ela proporcionando um crescimento. Isso é muito bom, uma instituição que acredita e que dá oportunidade. A UBRA Santa Maria é a unidade mais nova de todas as unidades da UBRA. E ela iniciou aqui em Santa Maria em 2002. Hoje, a unidade Santa Maria, ela oferece 31 cursos para a comunidade de Santa Maria e região, sendo 4 cursos presenciais, sendo 9 cursos no formato híbrido, que vem aí uma novidade, e mais 21 cursos na modalidade EAD. E algo importante a ser colocado, porque se ouve muito, a UBRA é mais elitista, os valores que a UBRA cobra são caros. Não, a UBRA tem o melhor preço, isso possibilita essa inserção para a comunidade. Para teres uma ideia, professor Djalma, esses cursos híbridos, eles estão na faixa de R$ 485 e ainda com possibilidades de bolsa reduzindo o valor. Os cursos em EAD por R$ 206 com possibilidade, como a gente tem alguns convênios, reduzindo em 50%, vem a R$ 103. Esses de 485 vem pela metade do preço, 200 e poucos reais. Então veja a possibilidade de inserção do aluno, porque a gente sabe que o aluno busca muitas vezes o ensino gratuito. Sim. E até pela necessidade, e a gente sabe que isso é muito importante. E não tem vagas para todo mundo, e aí o aluno deixa de estudar. Não, com esses valores ele pode, além disso, a UBRA tem um crédito que possibilita que o aluno pague 50% e 50% vai pagar somente após a conclusão. E eu queria deixar aqui, se me permites, professor, esses novos cursos que a UBRA está oferecendo para a comunidade, e chama a atenção e olha a possibilidade. Cursos híbridos que a UBRA está oferecendo, e o vestibular já está aberto, curso de agronomia, curso de arquitetura e urbanismo, curso de design de interiores, educação física, licenciatura, engenharia de produção, engenharia mecânica automotiva, fisioterapia e jornalismo também, por apenas R$ 485. Isso possibilita para que o aluno venha estudar, não fique, porque a gente sabe a importância do estudo, como muda a vida daquele jovem no momento que ele tem um curso superior. Professor, você falou da importância, né, da juventude, da educação. Eu sempre lembro de que grande parte dos taxistas de Londres, eles têm um curso bacharelado, né, do bacharelado em Direito também, né, no sentido de... Mas, embora eles não atuem especificamente no direito. Então, da importância de cada um buscar, muitas vezes as pessoas já têm uma profissão, né? E elas vão fazer uma formação exatamente para a vida. Esse momento, as universidades, assim, elas estão... Um momento também político, acho que ele não está favorecendo. Nós, infelizmente, temos um momento político em que as universidades são consideradas quase que inimigas, né, da formação, principalmente nós, das áreas humanas, né? Então, eu gostaria que o professor também situasse um pouco a educação nesse contexto macro, né? E que há possibilidades, tomara, né, que logo à frente as instituições, as universidades, voltam a ser protagônicas nesse aspecto da formação humana, né? Professor Djalma, eu penso assim, que nós não podemos olhar somente para o nosso umbigo, como diz o ditado. É importante a gente olhar a sociedade de forma macro, para que todos tenham a oportunidade. Durante o mestrado, eu li um livro do Plauto Faraco de Azevedo, de hermenêutica jurídica, e me chamou a atenção uma citação que ele fez de um determinado autor que diz assim, democracia é quando a gente dá a oportunidade de todos terem o mesmo ponto de partida. A chegada, sim, vai depender de cada um. Então, eu acredito muito nisso e é o que eu defendo, que todos tenham a mesma oportunidade, porque uma sociedade onde tenha desigualdade, ela não
não é uma sociedade justa. Nós precisamos assim, que as pessoas possam caminhar, né? Não posso ter o grupo A, o grupo B, o grupo C, essa divisão. Eu não me conformo com isso, sabe? Então, trabalhar sim para dar oportunidades. Quando diz assim, mas tem muitas vagas, tem muita gente que está se formando, que bom! E quanto mais melhor. E hoje, pela qualidade de vida que se tem, nós não podemos ficar mais restrito a uma graduação. Nós temos que fazer fazer duas, fazer três, tá sempre se qualificando, mudando, porque o mercado é muito rápido, as coisas se transformam com uma rapidez. E veja que quantas profissões que surgiram que não tinha antes e que quantas que desapareceram assim num toque de mágica. Então é importante que o acadêmico, que o aluno, que a sociedade entenda que a gente precisa muito da educação, que a gente precise sim ter pessoas que pensem que nós não podemos estar divididos em classe, nós temos que estar unidos caminhando para um mesmo Brasil, não essa divisão. É assim que eu penso, professor. Muito bom, professor Mauro Servi. Nós falamos hoje aqui sobre vários assuntos, a trajetória acadêmica, profissional do professor. Falamos da UBRA, uma instituição de renome. Todos vocês que estão nos assistindo, procurem a direção, procurem lá o representante dos cursos, porque é importante exatamente isso. Hoje os preços estão bem acessíveis para que todos nós possamos assim ascender ao mercado de trabalho mais qualificados. Então eu agradeço muito ao professor por estar aqui hoje no nosso canal Paideia TV. Eu peço também para que todo mundo se inscreva, ative o sininho aí para receber novos vídeos que a gente faz análise da política, traz entrevistas. Também nós estamos, Edgar, que é nosso assistente, o nosso aluno, com uma bem interessante assim. Nós vamos gravar 100 vídeos, já estamos aí com quase 20 vídeos gravados sobre a questão do Enem. Para aquela meninada, aqueles meninos assim que tem 16, 17, 18 anos, que vão fazer um vestibular, que vão fazer o Enem, para que eles possam se preparar. Então nós estamos nas áreas humanas e suas tecnologias, filosofia e sociologia. A gente está dando dicas bem legais em vídeos bem curtinhos, de 3 a 5 minutos, reprisando as questões que já caíram no vestibular, no Enem, e que podem cair novamente. Então, professor Mauro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal Paideia TV. Professor Djalma, muito obrigado pelo convite. Foi uma alegria poder vir conversar com o professor. Dizer que a UBRA está de portas abertas, ficamos muito contentes com aquela oportunidade que o professor esteve lá na UBRA, é sempre uma alegria. E com certeza a gente vai voltar a conversar, porque temos aí no Prelo, professor, 3 livros para ser publicado. E quando tiver aí com a publicação já bem encaminhada, a gente volta a conversar. Muito obrigado e muito sucesso, professor. Muito obrigado.